Hello everybody, tudo bem? Meu nome é Carla Delia e hoje a gente vai conversar sobre o que será como desenvolver fluência em inglês. Então, em primeiro lugar, eu vou te contar um pouquinho sobre a minha história, por que eu tô aqui falando com vocês. Em segundo lugar, como é que vai ser essa palestra, quantas dicas que eu vou dar e como é que você vai poder usar esse plano que eu criei para poder desenvolver a sua fluência. Vamos descobrir um pouquinho sobre mim primeiro. Então, eu tenho 20 anos de experiência como professora, bastante, né? E recentemente eu me concentro na educação de adultos. Eu trabalho bastante com profissionais que precisam aprender a língua inglesa. Por que eu me concentrei nisso? Porque eu fiz o meu mestrado em inglês justamente sobre inglês para negócios e o ensino de inglês para adultos. Então foram 4 anos estudando como é que o adulto desenvolve a fluência. Como é que o adulto aprende inglês? Além disso, eu também sou produtora de conteúdo, tanto no YouTube e principalmente no Instagram. Lá eu sou a Save Me Teacher, ok? Então vocês podem me procurar lá. Todo dia eu dou uma dica em inglês para vocês. E o que mais? Bom, eu sou apaixonada pelo ensino de idioma, já faz tempo que eu faço isso. E eu gosto de conciliar 3 coisinhas. Que coisas são essas? Educação, tecnologia e psicologia. Então a gente pode ensinar inglês por meio de várias plataformas, pode ser ao vivo, como o tradicional, pode ser por Skype ou etc. E também a psicologia desse ensino, que vai nos ajudar a entender como é que uma pessoa aprende. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, como é que vai ser essa palestra que eu criei? Tcharam! O primeiro passo será entender o que é a fluência. E quais são as promessas feitas por aí? Porque todo mundo promete que você vai ficar fluente. Você usa o meu método e você vai ficar fluente. Você segue esses passos e você vai ficar fluente. Mas muita gente não fica fluente. E aí? Então, para entender isso, a gente tem que entender direitinho o que é fluência. Bom, não é só a definição de fluência, mas como eu aprendo inglês, como as pessoas aprendem inglês. Em terceiro lugar, eu vou ensinar um passo a passo de como você pode desenvolvê-la. Você vai aprender a customizar o seu plano de estudos. E em último lugar, eu vou falar sobre alguns mitos, coisas que a gente ouve por aí, coisas que a gente vê na internet e etc. Alright? Vamos então para a primeira parte? Sim ou não? O inglês. O inglês virou um mercado. Então, ensinar e aprender a língua inglesa é basicamente um mercado que foi criado. Você pode comprar várias coisas. Comprar cursos, você pode comprar materiais, você pode, etc., se inscrever em 1 milhão de coisas. Isso quer dizer que a fluência é um objeto de consumo. Todo mundo quer, ou seja, quem está aprendendo inglês quer atingir a fluência. Como é que eu faço para chegar lá? Bom, a maior frustração é não atingir essa fluência. Quando eu não atinjo essa fluência, eu me sinto extremamente desapontado. E esse é o perfil dos alunos que me procuram aqui na Express, que é a minha consultoria. É a pessoa que já experimentou fazer inglês 1, 2, 3, 4 vezes, mas ou que não conseguiu sair do básico, ou que ficou naquele intermediário que não progride, e tem uma frustração enorme em relação ao idioma. Então, eu tenho a fluência como objeto de consumo, eu quero ter, mas a minha frustração é não conseguir isso, pelo menos não no tempo em que eu preciso desenvolver essa fluência. E o marketing que você vê na internet, na televisão e etc., ele vai utilizar esse desejo de ser fluente o mais rápido possível. Ele vai te prometer a fluência em tantos meses, ou prometer a fluência se você seguir os meus passos. Mas, o que acontece? Esse mercado ele também não te explica como a fluência funciona. E pior ainda, que essa fluência ocorre de forma diferente para cada um.
Então, se eu fosse vender um curso de inglês e falar, olha, a fluência é um conceito bastante abstrato e para você ele é diferente do que para o Joãozinho e do que para a Mariazinha, talvez eu teria dificuldades de vender isso. Então, o mercado faz o quê? Uniformiza tudo e fala que fluência é isso, e para você atingir, você tem que fazer A, B, C e D. Eu quero ensinar vocês a customizar esse plano, esse caminho para poder atingir a fluência que você tanto deseja. Vamos lá, então? Em primeiro lugar, a gente vai ver a fluência como uma definição. O que é ser fluente? É se comunicar com naturalidade, então, com esforços mínimos. Eu vou me comunicar em inglês, eu vou me sentir tranquila ao falar o idioma, eu vou conseguir participar de contextos diferentes, mais formais, menos formais. Só que a fluência não é um objeto concreto. O que acontece? A fluência oscila. Por mais fluente que você seja, por exemplo, você é fluente em português, provavelmente essa seja sua língua materna, mas você vai descobrir que o próprio português, que é uma língua que você conhece faz tempo, oscila. Oscila de acordo com o contexto, por exemplo. Se você está fazendo uma apresentação, pode ser que você dê uma gaguejada, pode ser que você não lembre das melhores... Ó, tá vendo? Aconteceu comigo. Estou fazendo uma apresentação e sou nativa do português. Pode ser que você não se lembre das melhores palavras a utilizar e cometa um erro aqui ou ali. Então, você é nativo do idioma, estudou ele a vida inteira, usa ele todo dia, mas a sua fluência, ela vai oscilar. E ela vai oscilar também conforme a audiência, quem está te ouvindo. Então, conversar em inglês com um amigo pode ser mais fácil do que conversar em inglês com um chefe. Pode ser mais fácil do que, vamos pensar, fazer uma apresentação da sua pós-graduação. Então, conforme a audiência, eu estou apresentando a minha dissertação para minha orientadora, eu vou ficar mais nervosa, pode ser que a minha fluência oscile. Eu estou numa festa, é uma festa tranquilinha, eu estou conversando com pessoas que me fazem sentir confortável, então eu posso conseguir me comunicar melhor. E também com o propósito, para que eu estou falando? Falar com o chefe, por exemplo, pode não ser sempre complicado. Se eu vou dar boas notícias para o meu chefe, possivelmente eu vou fluir melhor. Mas se eu for contar para ele que a gente não bateu a meta, que a gente teve um problema sério, aí na hora de fluir, isso pode ficar um pouco complicado. Então, a fluência, quando quer que você a atinja, lembre-se que ela vai oscilar. Essa oscilação é normal, essa oscilação acontece com o seu idioma nativo. A gente não pode esperar, diferentemente do inglês. Tadã! Esses coraçõezinhos estão aqui para nos mostrar o plano que eu criei para vocês. Então, para você desenvolver a fluência, a gente vai ter que entender como é que você está agora, o que você quer em relação ao inglês, qual que é o seu plano e o que você vai fazer para manter esse inglês. Vamos lá? Então, o que eu diria para vocês é que a fluência tem 3 etapas. Como assim? Bom, aprender inglês ocorre em 3 etapas. Elas não são etapas fixas e eu vou dar exemplos sobre isso. Por exemplo, etapa número 1, eu chamo de o inglês te guia. É quando você vê o idioma na tua frente e nada faz sentido. É quando você faz aquele exercício, mas você não está entendendo para que serve aquilo. Esse momento do inglês te guia, ele vai te acompanhar em todo o seu aprendizado quando você for aprender algo muito novo. Se você não sabe nada de inglês, é isso que você passa no começo, pelo menos no primeiro mês. É o inglês te guiando, é aquele esforço enorme. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a aprender alemão. Eu olhava para as palavras, ia fazer a minha homework e aquilo me confundia. Eu precisava de muita ajuda para conseguir passar por aquela primeira fase. Então, eu estou aprendendo uma coisa nova, mas agora eu já posso dizer que o outro me guia. O que é isso? Esse outro pode ser o professor, então eu consigo entender melhor o que o professor diz. Ele pode ser um dicionário, pode ser a internet,
pode ser saber fazer buscas na internet, eu vou utilizar ferramentas com maior autonomia para poder conseguir me comunicar. Eu ainda não me sinto tão solta, mas eu consigo procurar e com essas ajudas, com esse suporte, eu consigo aprender e progredir. Lembrando que sempre que a gente vai aprender uma coisa que é muito nova, é possível que você volte para esse primeiro estágio naquela coisa nova que você está aprendendo e de repente no resto você já está se sentindo mais tranquilo. Agora, a terceira etapa é a etapa que todos queremos atingir, é a etapa em que você se guia. Como assim? Eu sou autossuficiente? Bom, na realidade o que acontece é que você internaliza todas essas ferramentas. Então, eu vou me comunicar e por mais fluente que você seja, pensa no português. Quando aparece uma palavra nova num texto, o que você faz? Você usa o contexto, você vê o cenário e tenta entender. Se for necessário, você vai para um dicionário ou pergunta para alguém. Isso é o que uma pessoa que tem essas ferramentas internalizadas faz e faz sozinha. Você sabe o que você precisa fazer para melhorar. Isso acontece também. Você se guia. E é nessa etapa em que a fluência ocorre. Por mais que você esteja na etapa em que você se guia, pode ser que você retorne em alguns momentos pontuais para outras etapas, para poder aprender alguma coisa específica, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês é justamente que a fluência não é aquela coisa fixa. Eu não sou fluente, sou mais ou menos e sou fluente. Não, é uma coisa móvel, uma coisa dinâmica que requer bastante esforço, mas que é bastante gratificante. Porque quando você passa de o outro te guiando para você se guiando, é aquele momento em que você consegue entender mais, que você consegue ver uma série sem legenda com menos sofrimento, você consegue finalmente entender aquela música que você ouvia 10 anos atrás e agora você fala, nossa, a melodia é legal, mas a letra é muito ruim, ok? Uma outra coisa importante é dizer o seguinte, é comum você fluir mais ou menos conforme a situação. Então, lembra que eu falei antes para vocês, conforme o contexto, conforme a audiência, conforme o propósito, por mais fluente que você seja, pense em português. Você vai para uma entrevista de emprego, é comum você fluir menos porque você está um pouco nervoso. Quantas vezes a gente já não saiu de uma entrevista de emprego e falou assim, nossa, eu esqueci de falar aquilo que era o mais importante, ou então, putz, eu fiquei nervoso, não consegui responder aquela pergunta, as palavras não saíam. A gente não pode esperar diferente do inglês. Então, em situações mais complexas, pode ser que você flua menos. Isso não quer dizer que você não é fluente. Isso só quer dizer que você é humano, você tem emoções. E essas emoções influenciam como você se comunica. Alright? Vamos para a próxima parte, então. A gente vai estudar como é que você, naquele plano de 4 etapas que eu falei, como é que você está agora. Então, isso é o seu histórico. Então, eu posso dizer o seguinte, Joãozinho, Mariazinha e Patrícia, eles vão ter históricos de aprendizagem diferentes. Para eu saber como ele deve ou ela deve desenvolver essa fluência, qual que é o melhor plano e etc., eu tenho que saber de onde que elas vêm. Então, eu peço que vocês se perguntem. A primeira questão é, em que estágio você está em relação ao inglês de forma geral? Então, o inglês te domina, você está perdidão, você vê as coisas, vê os vídeos no Instagram da Save Me Teacher e não entende direito quando ela fala 100% em inglês. Ou então você já tem um pouquinho mais de autonomia, você consegue pesquisar, pedir ajuda do professor, contar com essa ajuda, do colega no trabalho, você consegue, é o clássico intermediário que se vira, mas ainda precisa de bastante ajuda. Ou então você faz tudo sozinho, e quando precisa de ajuda sabe automaticamente que ferramenta acessar, em que estágio você está. Conforme o estágio que você estiver, o plano tem que ser diferente, a duração, a frequência das suas aulas ou de qualquer outra forma de estudo tem que ser diferente.
Qual o seu histórico de aprendizado de inglês? Quando eu falei em psicologia da educação, muita gente desconsidera a questão emocional, a questão psíquica do aprendizado. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Uma pessoa que passou por várias tentativas de aprendizado do inglês, teve que largar por motivos, enfim, a gente tem mudanças na vida que fazem a gente parar de estudar inglês, mas agora precisa. Tem gente que tem um chefe aqui, tem que aprender, porque senão não ganha promoção ou até perde o emprego. Como é que está dentro de você a questão do inglês? É uma questão fácil ou uma questão difícil? Você vai para a tua aula motivado a aprender inglês, mas ao mesmo tempo você sente aquele peso de uma obrigação? Ou não, você vai para a aula, não, beleza, vamos aprender inglês, eu vou errar mesmo. Como é que você está se sentindo em relação a isso? Um outro ponto, você se conhece como estudante, ou então como você aprende melhor? Com o passar do tempo, e como eu ensino inglês para adultos, o adulto ele deve ou deveria saber como mais ou menos como é que ele aprende melhor, qual a quantidade de lição de casa que ele precisa, qual frequência com a qual ele pode se comprometer. Você aprende melhor escrevendo manualmente, você aprende melhor visualizando. Se você não é adulto e não souber, não tem problema. Você encontrando um profissional de inglês qualificado, esse profissional vai te ajudar a descobrir isso. E o curso de inglês serve para isso também. Uma vez que você aprende isso, você consegue aprender várias outras coisas com muito mais facilidade. E como você se sente em relação ao inglês? É uma pedra no seu sapato? É um objetivo que vai te dar prazer? Você consegue vislumbrar coisas que você pode fazer? Por mais que você esteja aprendendo por conta do teu emprego, o inglês vai te abrir portas para um monte de outra coisa, para o lazer, para ver uma série, uma viagem. Como é que você se sente em relação a isso? E qual a sua visão sobre fluência? Se você tiver uma visão quadradinha sobre fluência, pode ser que você atinja a fluência com essa visão. Tem gente que atinge, mas é muito provável que você vá se frustrar no meio do caminho. Então, se a gente entender que fluência não é algo fixo, é algo móvel, é algo mais abstrato, é algo que flui e oscila dependendo do dia, de como você está se sentindo, com quem você está falando, do contexto, para que você está se comunicando. Se você vir fluência dessa forma, vai ficar muito mais tranquilo para você desenvolvê-la. Por quê? Porque você vai ser realista. Então, você vai saber o que a fluência é, de forma realista, como é que você está agora, e você vai conseguir definir com precisão o que você quer. Dá uma olhadinha. Você quer aprender inglês para o trabalho, reuniões, viagens, conference calls e negociações? Você quer, eu estou querendo saber o que você quer ou o que você precisa. Você pode mudar também para eu preciso, mas eu gosto de chamar quero porque é bom você adicionar coisas que te encantem nesse aprendizado. Se o aprendizado virar uma obrigação extensiva, eu faço só porque eu preciso das reuniões, pode funcionar, mas pode ser um pouco mais penoso, um pouco mais doloroso. E você pode combinar o que você quer, alguns objetivos. É para lazer? Para ver filme, para hobbies, para viagens. Me encantam muito os hobbies, porque a pessoa ela pode estar aprendendo inglês para participar de reuniões, mas ela tem ali o hobby dela que é, por exemplo, correr, e ela utiliza aquilo para aprender inglês também, que é a parte prazerosa, que compensa um pouquinho as dificuldades do trabalho. E para academia, artigos científicos, apresentações, viagens, a gente sabe que fazer um mestrado, fazer um doutorado, uma pós, é bastante estressante, é bastante gratificante, e o inglês é essencial ali. Mas uma coisa que eu preciso informar para vocês é que alguns objetivos são mais complexos que outros, e isso vai determinar
quanto tempo você vai levar para aprender. Não só isso, mas também a frequência que você estuda. Então, por exemplo, eu normalmente digo que inglês para viagens, principalmente viagem de lazer, é um plano super simples que a gente consegue atingir, normalmente de forma bem rápida, porque você vai aprender a fazer perguntas pontuais, você vai aprender a passar pela alfândega e etc. Agora, se você precisa escrever artigos científicos, você vai ter que desenvolver um nível de abstração da língua inglesa mais alto. É aprender a escrita acadêmica em inglês. Então, isso vai demandar um pouco mais de tempo e de esforço de você. Então, se você juntar coisas, por exemplo, eu preciso de trabalhar com negociações, eu quero ler livros em inglês e fazer viagens, esse é o teu plano, a gente vai ver qual meta dá para atingir primeiro, em quanto tempo a gente consegue fazer isso, conforme o teu comprometimento e o teu plano de estudos. Então, a gente sabe o que é fluência, ela oscila, como você está agora, como você se sente em relação ao inglês, o quanto você sabe de inglês, o que você quer ou o que você precisa. E eu gosto de aliar o que você quer com a sua disponibilidade, porque não adianta, a gente tem que ser realista, principalmente na vida de adulto. O adolescente, principalmente as crianças elas têm um outro tempo. O adulto ele tem o tempo do mercado, a gente está inserido ou quer se inserir no mercado, então a gente trabalha 8, 10, 12 horas por dia, tem família, filhos ou etc. Então você precisa encaixar o inglês ali. E o inglês precisa ser uma prioridade. Então, em primeiro lugar, qual sua disponibilidade real de tempo? Pensa nisso. Quanto tempo do seu dia ou da sua semana você pode se dedicar a aprender inglês? Com qual regularidade você pretende estudar inglês? Quanto maior, melhor. Mas eu não estou dizendo que você precisa fazer aulas de inglês todos os dias. Não, eu vou mostrar depois outras formas de você fazer isso. Vamos supor que você estuda inglês uma vez por dia com um professor, ou uma vez por dia, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, whatever. Mas nos outros dias você faz outras atividades nas redes sociais, você faz leituras, assiste a filmes em inglês e etc. Isso também é estudar. Então, qual a regularidade da sua exposição e a disponibilidade de investimento. O quanto você pode investir ou está disposto a investir vai influenciar em como vai ser esse seu plano, que tipo de curso você vai escolher, quantas atividades gratuitas você vai incluir, você vai estudar individualmente ou em grupo, etc. Então, o que eu digo para você é: conheça-se mais, seja realista e frustre-se menos. Não acredite tanto nas promessas miraculosas do você vai aprender inglês definitivamente. Pode funcionar para algumas pessoas, mas de forma geral, não existem estudos científicos que provem que isso aconteça. Afinal, se isso acontecesse, eu não estaria aqui há 20 anos dando aulas de inglês. Alright? Vamos continuar e agora a gente vai para o seu plano. Então, como é que você vai arquitetar tudo isso? Lembrando, como você está agora, está partindo de onde? O que você quer, o que você deseja, do que você precisa. E o seu plano. Vamos tópico por tópico em relação ao seu plano. Então, o primeiro ponto é: qual é a sua motivação? Você quer aprender inglês? Por quê? É por conta do emprego? É só por conta do emprego? É por conta da faculdade? É só por conta dela? Existem outros motivos, outras coisas que te façam querer aprender inglês? Quanto mais motivos e quanto mais eles forem prazerosos ou encantadores, uma viagem, não sei, ou até o próprio emprego, uma promoção. Quanto mais isso te mover, maior será o seu comprometimento.
Quanto tempo você tem? Você tem um prazo final para poder aprender esse inglês? Você tem que aprender em 1 ano, senão eu vou ser mandado embora? Existe alguma coisa assim? Eu tenho que aprender em 1 ano porque eu vou morar fora e se eu não aprender, eu tenho provas de proficiência para fazer. Existe isso? Se isso existir, isso vai determinar a frequência com a qual você vai ter que estudar. E também o tipo de curso que você vai ter que escolher. Curso específico ou geral. Quanto menos tempo você tiver e mais específico for o teu objetivo, mais importante é um curso específico. O curso geral ele é muito legal, aquele curso em franquia que você faz, que leva mais tempo, ele é bastante completo, você vai ter um domínio bem amplo do idioma, só que ele vai resolver os teus problemas. Ele não vai resolver os seus problemas tão rápido. Então, por exemplo, você pode passar anos estudando inglês sem ver o que você realmente necessita. Então, se você tem um objetivo específico, fuja dos métodos quadradinhos, daqueles livros 1, 2, 3, daquela coisa de seguir o material necessariamente, porque as coisas no material ou naquele curso podem não estar na ordem que você precisa. Um curso mais específico requer um pouco mais de investimento, mas você pode atingir aquilo mais rápido. Isso são coisas que você precisa pensar antes de tomar uma decisão, individual ou em grupo. Eu adoro os dois tipos. Atualmente eu só trabalho com cursos individuais e principalmente por Skype. Por quê? Porque os meus alunos, em sua grande maioria, têm objetivos específicos, eles têm uma pressa muito grande e eu preciso atender essas necessidades. Mas no curso em grupo, você consegue uma coisa que é fascinante, que é não só se comunicar com o professor, mas se comunicar com as outras pessoas. Por mais que uma pessoa fale com mais facilidade ou outra, você tem no seu ouvido para entender vários ingleses. Então, o curso individual vai no que você precisa. E você tem que procurar um curso individual que realmente atenda isso, tá? Tem que ter um plano específico para você atingir essas necessidades que você tem. Muitas vezes você necessita de uma coisa, mas antes de atingir aquilo, você tem que fazer A para depois chegar a B. Isso o profissional vai poder te falar. Num curso em grupo, a coisa é mais formatada. E por mais que seja individualizado, então eu estou fazendo um curso para aquele grupo, como eu já fiz várias vezes, é um grupo de 3 pessoas, eu não tenho mais as necessidades de uma pessoa só. Eu tenho as necessidades de 3 pessoas. Então, eu não vou poder atender a todas as necessidades tão rápido quanto eu gostaria. Quanto menos pressa você tiver, melhor nesse sentido, porque você pode aprender com mais calma, se descobrir como aluno de inglês, ver novas metas e novos interesses. Quantas vezes por semana você quer ou pode estudar? E quando eu falo quantas vezes por semana, eu não estou falando apenas do teu curso de inglês com o teu professor ou na tua escola de inglês. Eu estou falando de preencher esse teu tempo com professores que você pode seguir no Instagram, no YouTube. Não basta só seguir, tá? Você tem que seguir, você tem que assistir aos vídeos, você tem que tomar notas. É muito importante você anotar as coisas que você está estudando. Não deu tempo de anotar tudo porque você assistiu no metrô e etc. Salva aquele vídeo e anota depois, não tem problema, mas cria anotações, crie glossários, você precisa registrar isso. Eu recentemente tenho visto várias matérias com o estudo de que quando a gente escreve, principalmente handwriting, escrever à mão, a gente memoriza melhor. Isso é uma coisa que Vygotsky, que é um psicólogo da educação, sempre falou muito do poder da escrita para memorização e para aprendizagem. Então, escrever é uma ótima forma de mediar esse teu aprendizado. Só falar e não anotar é bom, mas depois pode ser que você esqueça rápido. Então, quantas vezes por semana depende da tua disponibilidade de sentar e estudar, tá? Quanto mais vezes você conseguir, não precisa ser extenso, 1, 3, 4 horas por dia. Não, eu faço aula 2 vezes por semana, depois vamos ver, 15 minutinhos por dia eu faço alguma atividade no Instagram, no YouTube, no Facebook ou no Twitter.
tanto faz, ok? E, além disso, a prática extra classe, que não só as redes sociais, mas outras coisas que você pode fazer por você, desde ler artigos científicos, se isso te interessa, assistir série, bota o Netflix, põe a legenda em inglês, tem bastante série hoje em dia que tem legenda em inglês, não são todas, enfim, vai colocando o inglês como parte da sua vida. Conforme ele fizer mais parte da sua vida, mais sentido ele vai fazer. Às vezes, o teu objetivo inicial era aprender para conseguir se dar bem em reuniões, e você vai conseguir fazer isso, mas no meio do caminho, você acaba descobrindo outra coisa super legal que o inglês pode te ajudar a resolver. Então, esteja aberto, e as práticas extra classe, tanto homework como outras atividades, são excelentes para isso. Agora, a pergunta que não quer calar: intercâmbio vale a pena? Bom, o que o intercâmbio faz? O intercâmbio intensifica a tua exposição ao idioma. Então, você vai para fora, você vai fazer um curso em grupo, ou seja, o curso em grupo não atende exatamente o que você precisa, mas você vai se comunicar com várias pessoas, que também é muito bom. Então, você vai passar 4, 6, 8 horas do dia estudando inglês. Além disso, fora da aula, você tem contato com a família que está te recebendo e as coisas que você vai fazer lá. Pode ser bastante interessante. Só que você tem que colocar na balança se o investimento vale a pena, tá? Então, quanto você está disposto a investir nisso e o retorno que você vai ter, porque intercâmbio não faz milagre. Você pode até voltar um pouco mais solto de lá, você pode voltar mais fluente de lá, mas pode ser que não. A grande questão aqui é que o intercâmbio viabiliza isso. Estou aqui e a minha prioridade é o inglês. Você pode fazer isso aqui no Brasil também. Você pode se dedicar mais ao inglês aqui e obter resultados no teu próprio país. Então, depende do quanto você quer investir. E se você for fazer o intercâmbio, levar super a sério para fazer aquele investimento valer a pena. Eu digo que o intercâmbio ele vale muito mais a pena pelos intercâmbios culturais, pelas trocas que não tem preço, do que pelo inglês necessariamente, tá? Eu fiz intercâmbio na minha vida e não trocaria essa experiência por nada no mundo, porque me fez mudar como pessoa. Eu aprendi inglês? Sim, eu aprendi inglês. Mas não foi só isso, eu aprendi um monte de outra coisa. Então pensa para ver se vale a pena. Um intercâmbio bem feito é bom. Um intercâmbio mais ou menos pode ser um dinheiro jogado fora. Agora a gente vai falar da manutenção. Então quer dizer que eu estou estudando inglês, eu estou melhorando durante os seus estudos, porque a manutenção não é só depois quando você para o curso de inglês, porque o curso de inglês também não é o final de nada, tá, gente? Por mais que você se forme na escola X ou Y, não quer dizer que acabou. Então, durante, eu quero que você persista, porque conforme você for aprendendo, vai ter altos e baixos, isso faz parte da vida. O que acontece? Quando está nos altos, a gente continua, está super motivado. Quando chega nos baixos, a gente para. Esses baixos acontecem ou porque você não está sentindo que está progredindo muito, ou porque tem que faltar na aula por conta de questões pessoais ou profissionais, enfim. Quando chega nesse baixo, o que eu geralmente peço para o meu aluno é que ele persista, porque a fluência oscila. E a gente tem que saber passar por esses momentos de baixo para poder chegar naquele estágio de fluência maior e mais confortável que eu comentei com vocês. Então, quando houver os baixos, adapte o seu plano. Então, aquele teu plano primordial de conseguir fazer conference calls em inglês, agora não está rolando. O que você consegue fazer? Reveja suas metas. Então, de repente, eu não estou conseguindo trabalhar com conference calls, e talvez seja um momento que está tão complicado, a minha vida está tão complicada em uma área dela, que eu queira trabalhar com outros temas para conseguir expandir um pouco o meu conhecimento ao invés de aprofundar só naquilo. Isso pode te dar uma motivação extra.
comparar-se somente consigo mesmo. A grama do vizinho é mais verde. A gente sempre olha para o lado e fala assim, nossa, como ele fala inglês bem. E pior ainda, nunca vou falar inglês que nem ela. Quando a gente olha para o outro, a gente tem a nossa visão do outro e a nossa visão sobre nós. Então, o que eu sugiro é o seguinte, compare-se consigo mesmo. Como é que eu estava há 1 ano atrás, há 2 meses atrás e como é que eu estou agora? Isso é uma forma de ver progresso de forma real. Não conseguiu visualizar? Fala com o teu professor. Olha, eu tô achando que eu nunca vou ser fluente, blá, blá, blá. O que teu professor pode fazer por você em relação a isso? E o que você pode fazer por você em relação a isso? Hábitos. Crie hábitos em inglês. Coisas que você faz em português, você pode fazer em inglês também. Sei lá, você gosta de ler o horóscopo? Começa a seguir um horóscopo em inglês também. Você vai poder utilizar o idioma para fazer outras coisas na vida, porque a gente não aprende o inglês pelo inglês, a gente aprende o inglês para poder fazer outras coisas. Se não é horóscopo, é, por exemplo, não sei, saber como é que vai estar o tempo amanhã. Muda no teu celular, deixa o teu celular em inglês, que aí vai te falar se vai estar sunny, cloudy, rainy. Você já está se expondo um pouco mais ao idioma. Redes sociais, leitura, vídeos, podcasts, apps, coloca lembrete, faça com que o inglês faça parte da sua vida. Otimiza o teu tempo nesse sentido. E manutenção após. Então, assim, eu estou satisfeito com o que eu atingi, que era o meu objetivo de fazer conference calls, já faço conference calls todo dia, estou suando menos, estou conseguindo resolver problema. Porque Business English é assim, eu tenho que chegar lá para resolver problema. Se eu estou resolvendo problema, eu estou bem. Então, agora eu vou exercitar para poder manter. Eu não posso perder o contato com o idioma. Gente, vocês têm algum amigo brasileiro que foi morar em outro país, ficou 10, 15 anos lá, falando português só de vez em quando? Já perceberam como ele, nativo do português, perde bastante da fluência dele? Ele fala português, mas a pronúncia já está um pouco estranha, influenciada pelo outro idioma, ele já não se lembra de todas as palavras que ele gostaria de lembrar. Então, se isso acontece com o teu inglês nativo, com o teu português nativo, que você aprendeu desde criancinha, imagina, isso vai acontecer com o teu inglês também. Você tem que encontrar uma forma de ter contato com esse idioma, seja por forma de aulas de manutenção, ou então por todas essas outras dicas que eu dei, Instagram e etc., redes sociais, aplicativos, manda ver em tudo isso que a tecnologia trouxe para você. Existem as práticas com menor esforço, que é de repente colocar uma série para assistir, não sei o quão difícil isso é para você, ou então até deixar teu celular em inglês, fazer pesquisa no Google em inglês, que é super prático, tem muito mais resultados, e práticas com maior esforço, que é de fato sentar para estudar, tomar notas, se exercitar, sentar um dia para conversar com alguém em inglês, participar de atividades que envolvam a língua inglesa, se jogar no trabalho. Não, tem um e-mail aqui que eu não precisava necessariamente responder, mas eu vou porque eu quero praticar o meu inglês. Exigem maior esforço. Cursos, viagens, livros, bate-papos. Você não precisa gastar dinheiro, você pode fazer os gratuitos, mas você pode incluir também nos seus planos financeiros de fazer viagens ou, por exemplo, cursos. O curso que você pode fazer para usar inglês não precisa ser um curso de inglês. Então, vou falar da área de negócios, que é a área que eu manjo mais. Eu tenho um aluno que, para poder praticar o inglês dele, o que eu recomendei? Ele é da área de marketing. Eu falei, vai fazer então um curso fora do Brasil na área de marketing, um curso de extensão na área de marketing. Ele não foi lá para aprender inglês por inglês, mas ele aprendeu inglês estudando a área dele. Então, se você curte yoga, faz um curso em inglês sobre yoga e por aí vai. Mantendo sempre seus hábitos em inglês. E quem desenvolve fluência acaba mantendo hábitos em inglês com certa facilidade, porque a gente tem acesso a várias coisas de vários países, sendo o inglês a língua franca
da comunicação pela internet. Então você vai ter desde memes, vídeos e etc. que você pode seguir, acompanhar, compartilhar, interagir. Eu adoro o Twitter para interagir com pessoas com as quais você não interagiria normalmente. Assim, né? Bom, beleza. Vamos lá. Agora eu vou falar sobre alguns mitos. São coisas que aparecem na minha análise de necessidades sempre que eu vou entrevistar um aluno. Primeiro mito. Só fica fluente quem mora fora. Bom, vamos lá então. Essa história de morar fora para aprender o idioma na história do mundo é algo extremamente recente. Desde sempre existiam pessoas que sabiam outras línguas e raramente essas pessoas tiveram a oportunidade de morar fora. Então é um mito que você só fica fluente se morar fora. O que acontece é que quando você mora fora, você vai aumentar o teu contato com o idioma. Então, por força dessa rotina, você vai se comunicar mais em inglês. Só que você pode fazer isso no teu país, sem precisar ir morar fora, de outras formas, como eu disse. É igual? Não, porque você estando fora tem a questão cultural. Você vai se adaptar com uma outra cultura, fazer amizades em uma outra língua e com outra cultura. Enfim, trabalhar com o idioma em outra cultura. A questão é mais cultural do que necessariamente de aprender o idioma em inglês. Você pode ficar mais fluente morando fora, mas não é a única alternativa em hipótese alguma. Umas das pessoas mais fluentes em inglês e outros idiomas que eu conheço nunca moraram fora na vida. Então isso daqui é um mito. Agora, você quer morar fora? Vá, porque é uma experiência, como eu disse, que não tem preço. É fantástico, é doloroso, você está fora de casa, fora daquela zona de conforto, mas você cresce muito. Então, morar fora é super bom, mas não somente para aprender inglês. E se você for morar fora para aprender inglês, você vai ter que se dedicar e estudar muito. Então, não é só chegar lá que você vai ser obrigado a falar e o inglês vai acontecer na sua cabeça. Não, você vai ter que estudar, você vai tropeçar, não vai ter jeito. Você vai ter que sentar e estudar. Você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso lá. Então, lembra que isso daqui é um mito. Próximo mito. Gramática só atrapalha a fluência. Bom, eu não gosto de demonizar nada, né? Não existe nada 100% bom, 100% ruim. E a gramática tem sido demonizada faz algumas décadas aqui no Brasil. Então, talvez por alguns traumas com o ensino tradicional, em escola regular, muitas escolas já são bem diferentes em relação a isso, em que você só aprende a gramática e tal, mas pensa assim, o nosso ensino regular de inglês nas escolas, por forma, não estou falando de todas as escolas, mas o que acontece? Ele é um ensino instrumental, você aprende inglês para poder fazer o vestibular. Quando a gente está aprendendo inglês para falar inglês, a gramática tem uma outra cara. Eu chamo de gramática de caixas. A gramática para mim é uma caixa de ferramenta. É uma caixa de ferramenta que eu posso acessar sempre que eu precisar para poder me comunicar melhor. Eu quero ser mais objetiva, eu tenho uma ferramenta ali que vai poder me ajudar, que é uma estrutura gramatical. Eu quero evitar algumas questões mais sensíveis, eu tenho ali uma ferramenta. Quero falar do presente, outra ferramenta, do futuro, outra ferramenta. É uma caixa de ferramenta. Quanto mais completa essa caixa de ferramentas estiver, mais opções você tem na hora da comunicação, mais seguro também você pode se sentir. Existem formas de se ensinar gramática, isso não é novidade minha, eu estou trazendo uma forma miraculosa de aprender gramática. Não, gente, ninguém tá. A linguística aplicada, ela estuda isso desde que ela começou a existir, forma indutiva de aprender a gramática, contextualizada. Existem N formas de se ensinar isso, cada metodologia vai trazer uma, então não seja contra a gramática. De repente, você não gosta da gramática ensinada daquele jeito, porque queira, quer não queira, você aprendendo português, teve uma hora que você teve que aprender a gramática, porque sem as regras da norma culta, vai ficar difícil de você acessar alguns locais mais elitizados da sociedade, a universidade. Se você quer escrever um artigo científico e você acha a gramática abominável, a tua dificuldade vai ser enorme.
Se você quer fazer um e-mail mais formal, um relatório, e você achar a gramática abominável, tua dificuldade vai ser enorme. Infelizmente, enfim, existe a norma culta, ela está aí. A gente tem que saber falar de forma coloquial, sem a norma culta e com a norma culta. Os dois estão certos, os dois estão ótimos. Mas para acessar alguns pontos da sociedade, a gente precisa saber usar aquilo com mais precisão e destreza. Então, gramática não atrapalha a fluência, depende de como é ensinada. Próximo ponto, nunca vou ficar fluente. Gente, você vai ficar fluente, depende do que você imagina que fluência é e do tempo que você acha que você vai levar para atingir aquilo e qual é a tua disponibilidade para fazer isso. Todo mundo tem a capacidade de ficar fluente, leva mais tempo para uns ou para outros, conforme comprometimento, conforme estratégias de aprendizagem e outras coisas que a pessoa tenha que se adaptar. Mas sim, vai ficar fluente. Gente, eu fiquei fluente. Vocês vão ficar fluentes. Com certeza, vocês vão ficar fluentes. Quando eu ficar fluente, não precisarei mais estudar. Eu acho que na minha apresentação eu deixei claro que isso não é verdade, até porque você estudar também é se expor ao idioma, e na sua língua nativa, no português, você se expõe a ela todos os dias, você lê, você conversa, você escuta. Então, em inglês é a mesma coisa. Lembra da história que eu contei para vocês? Fulaninho foi morar no país brasileiro, foi morar no país tal, não veio para o Brasil há 20 anos, fala português de vez em quando volta ele perdeu fluência já. Por mais que seja um idioma que ele aprendeu quando era bebê, tá? Eu escuto muito, quero aprender inglês como aprendi o português. Quando eu era criança, eu aprendi de forma natural. Bom, gente, tenho duas coisas para contar para vocês. Primeiro, que a vida de criança não é tão fácil assim, não é tão natural. Penso tanto que uma criança gostaria de expor algumas coisas e ela não consegue, e ela acaba chorando porque ela se frustra e o adulto não entende. Então não é fácil ser criança também. Segundo lugar, querido, querida, você não é mais criança. A partir do momento que você é adulto escolarizado, o adulto aprende de forma diferente da criança. O adulto faz questionamentos e ele usa raciocínios lógicos, matemáticos, enfim, diferentes de uma criança. Não tem como você aprender inglês como uma criança aprende inglês. É mais fácil para uma criança aprender inglês? Pode ser que seja para algumas crianças, mas também elas têm bastante tempo para desenvolver o idioma, coisa que às vezes o adulto não se permite, ele não tem esse tempo todo. Gente, coloca uma criança nativa do inglês para fazer uma reunião de negócios. Ela não é só fluência, experiência e desenvolvimento cognitivo para fazer isso. Então, uma criança leva muito tempo para aprender o idioma porque ela está desenvolvendo funções cognitivas importantíssimas. No adulto, ele já tem muitas delas desenvolvidas e elas podem ser aprimoradas, mas ele já passou por tudo isso. Então, o adulto aprende diferente. Não dá para a gente aprender que nem uma criancinha brincando bonitinho. Talvez seja até divertido em alguns momentos, mas adulto aprende diferente, ok? E aí, então, o que vocês viram comigo? Lembrem-se que para você desenvolver fluência, você tem que saber como é que você está agora. O que você quer, o que você precisa, o que você deseja. Montar aquele plano de acordo com a sua disponibilidade, sendo realista. E trabalhar na manutenção do idioma durante e depois de você atingir as suas metas. E tudo isso considerando o quê? Que fluência não é algo estável, que fluência oscila. Por mais fluente que você seja, vai ter momentos, situações e audiências que vão fazer com que essa fluência balance. E isso é super normal. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender como é que se aprende inglês, como é que se desenvolve fluência. Fico disponível aqui no meu e-mail, vocês podem me escrever caso vocês tenham dúvidas,
tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre como aprender inglês ou que tipo de curso escolher, me manda e-mail. Eu ofereço cursos com a minha equipe na minha consultoria, que é a Expresse. Tem o link aqui. Tem o endereço, eu tenho que digitar de qualquer forma. E me segue no Instagram, eu dou dica todo dia lá com vídeo, fotinho. Tem o Instagram Stories, que é uma coisa que eu faço de coração para ajudar vocês a manterem e aumentarem a exposição de vocês. Também estou no LinkedIn, lá eu vou oferecer dicas, no LinkedIn eu ofereço dicas mais focadas, com enfoque em business. Então, de coração, espero que vocês tenham gostado e ficado comigo até o final. Thank you very much. Bye bye.